Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Leitura diária para este sábado, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Queremos homenagear todas as mulheres por este dia, que as bênçãos de Deus estejam sobre todas. E a leitura diária desta semana, referente à lição de número 10, que tem como assunto: o pecado corrompeu a natureza humana. O textuário de nossa lição diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. Verdade prática: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Nossa leitura de sábado está em 1ª carta de João, capítulo 3, verso 4. O pecado significa iniquidade, transgressão da lei de Deus. Assim está escrito: qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Queridos, João volta à discussão do pecado, tendo reconhecido no capítulo 2, verso 1, a possibilidade de o cristão cometer pecado. Ele agora amplia este assunto com maior profundidade. O interesse de João é prático, embora conceitos teológicos de pecado não estejam faltando nesta carta. Ele tem definido ou descrito o pecado como a ação e motivação, e ambos encontram cura no sangue de Jesus Cristo. Esse conceito de pecado duplo persiste no parágrafo presente: qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Como diz aqui o verso 4, uma tradução mais clara diz o seguinte, na NVI: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Pecar é incompatível com permanecer em Cristo, que o cristão experimenta. O espírito da ilegalidade também é incompatível com o guardar os mandamentos de Deus. Aqui seria apropriado dizer que o pecado é a transgressão da lei do amor. A ilegalidade brota do ódio, enquanto a obediência se origina no amor. Quando alguém age por qualquer outro motivo que não seja o amor, age de maneira egoísta, irresponsável e em rejeição do valor e individualidade de outras pessoas envolvidas. Machucar propositalmente outra pessoa de qualquer forma, seja física, seja mental, espiritual, socialmente, é agir contra a lei do amor, e isso é pecado. Romanos 13:10 diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. A história da igreja revela que algumas das maiores atrocidades foram cometidas por um segmento da igreja contra outros, geralmente por causa de alguma diferença em relação a crenças ou interpretações delas. Alguns cristãos, observando a prescrição "não ameis o mundo", incluíram as pessoas não convertidas do mundo e algumas vezes muitas das belezas e alegrias da vida. Por trás dessa atitude está oculto um sentimento de superioridade atribuído ao povo de Deus. Isso é parecido com a reivindicação dos gnósticos de uma iluminação superior que os colocava acima da lei moral. Todo esforço evangelístico é falso e infrutífero quando o mundo que está sendo evangelizado não é também amado. Queridos, existe uma diferença entre cometer um pecado e continuar a pecar. Até os crentes mais fiéis, às vezes, cometem pecados, mas não apreciam um pecado em particular ou escolhem cometer. Um crente que comete um pecado, se arrepende, o confessa, encontra o perdão. Uma pessoa que continua a pecar, ao contrário, não se arrepende pelo que está fazendo. Desse modo, essa pessoa nunca confessa seus pecados a Deus e jamais vai receber dele o perdão. Tal pessoa está em oposição a Deus, não importando quais reivindicações religiosas possam vir a fazer. O cristão que verdadeiramente nasceu de novo tem uma espécie de alarme, o mecanismo de proteção contra o pecado habitual, graças à sua nova natureza de ser nascido de Deus. A primeira razão por que os cristãos não podem praticar o pecado
é que o pecado é incompatível com a lei de Deus que eles amam. A expressão transgressão da lei significa muito mais do que transgredir a lei de Deus. Expressa o sentimento máximo de rebelião, ou seja, viver como se não houvesse lei ou ignorar as leis que existem. Meus amados, queremos reforçar a você, sua família, o convite para que domingo possamos estar na Escola Bíblica Dominical, aprendendo mais sobre a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Também ver como as heresias se apresentam e negam o advento do pecado e pontuando o perigo dessas heresias para a vida da igreja e do crente. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.